Eu acho que esse é o ponto, Esse é o ponto. Morris. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? O sionismo foi sequestrado pela extrema-direita, e essa perspectiva é fortalecida pelos antisionistas não judeus e pelos, o que eu vou chamar agora de antisionistas de extrema-direita. Porque esses caras imaginam estar vivendo numa Disneylândia onde o Velho Oeste é a regra. São antisionistas. Michel, em primeiro lugar, eu queria te desejar as boas-vindas aqui ao canal do Inconsciente Coletivo, né? Legal, obrigado. E te apresentar para o nosso público, para a audiência, né? Você é historiador, professor da UFRJ, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ e pesquisador do Centro de Estudos de Israel e Sionismo da Universidade Ben Gurion. Também diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Exatamente. Feitas as apresentações, Michel, você sabe que eu pensei em começar a entrevista com uma notícia que eu li em abril, antes, portanto, dos acontecimentos em Gaza. Eu li um relatório da Human Rights Watch dizendo que, efetivamente, o que Israel pratica é o apartheid. E aí vinha, né, a explicação, como que a figura legal do apartheid é explicada, né? Quando existe opressão contra um povo, quando existe dominação e quando os direitos humanos deixam de ser respeitados. Me responde, o que você acha? Não, é bom você começar por aí, Morris. Eu acho que tem muito sentido, sim, você trazer essa questão. É claro que uma afirmação dessa, que na verdade foi a segunda afirmação, né? A afirmação de que Israel seria um Estado apartheid, teve uma primeira do B'Tselem, se não me engano, em fevereiro ou março, não é? Que são diferentes, né? O que a Human Rights Watch diz é que o que acontece nos territórios ocupados é apartheid. Né? E o que o B'Tselem diz, ainda mais grave, é que, por conta do que acontece nos territórios ocupados, Israel é um Estado apartheid. Tá? Porque na perspectiva do B'Tselem, não dá para diferenciar as políticas que acontecem para lá da linha verde com as consequências dessa política para cá da linha verde. Né? Então, acaba produzindo um Estado com políticas apartheid também para as populações que têm cidadania israelense. Né? Eu não gosto do uso político da palavra apartheid para descrever ocupação. Eu acho que a palavra apartheid para descrever ocupação, ela produz uma relação politicamente construída com a África do Sul nos anos 80, principalmente a partir dos anos 80, quando começa a campanha de boicote, né? A África do Sul. Eu acho que muito tem a ver com isso, quer dizer, tem uma intenção política aí, que é a intenção de vincular o apartheid da África do Sul a um apartheid de Israel, o que se produz, em última instância, uma política de combate aos dois apartheids com boicote, né? Boicote econômico, social, cultural e acadêmico. Eu acho que passa muito por aí essa decisão, né? Então, assim, eu acho que é um uso político equivocado. Eu acho que a ideia de que sionismo é uma política de apartheid desconhece as práticas do sionismo e as perspectivas do sionismo, e eu acho que empobrece um pouco a luta contra o apartheid. Dito isso, né, eu acho que o que acontece nos territórios ocupados com as populações palestinas é terrível. E pode ser a motivação do enfraquecimento moral e ético de Israel perante o mundo. Não dá para descrever de outra maneira o que acontece
para lá da linha verde, a não ser a partir da noção de uma perspectiva de cidadania diferenciada, onde há cidadãos e não cidadãos, alguns julgados por tribunais militares, outros julgados por tribunais civis, o que acaba produzindo uma discriminação formal de populações específicas, né? Por que isso não é apartheid? Isso não é apartheid porque, se você acaba com a apartheid da África do Sul, você tem um Estado democrático, onde brancos, negros e todas as etnias podem viver juntos. Se você acaba com o sionismo em Israel, você acaba com o Estado de Israel. Ou seja, o sionismo não é uma política específica de Estado. O sionismo é uma razão de existência de um Estado que constrói a partir de uma gramática política a ideia de um Estado nacional para o povo judeu. Então, se você consegue dizer que você é contra o apartheid na África do Sul, não faz o mesmo sentido você dizer que é contra o sionismo em Israel, porque o sionismo produz Israel, e o apartheid não produz a África do Sul, né? Então, eu acho que é preciso atacar, é preciso recriminar, é preciso combater a ocupação a partir do que ela é, que é uma ocupação de população civil por exércitos, né? Eu acho que não precisa usar o apartheid. Então, por que eu achei interessante você ter trazido isso, Moraes? Porque pode ser, isso eu não tinha pensado, você me fez pensar agora, que isso tenha criado uma sensação de rebelião muito poderosa nas populações árabes, palestinas com cidadania israelense, né? Pode ser que isso tenha produzido um sentimento de que efetivamente eles estão vivendo dentro de um estado apartheid, principalmente o do B'Tselem, mais do que Human Rights Watch. Então, pode ser que não dê para se entender, né? Um dos elementos do que está acontecendo agora, é claro que não é o dominante, mas é um dos elementos, sem entender esses dois relatórios. Porque está rolando, né? De certa maneira, é uma novidade esse embate que está acontecendo entre israelenses judeus e israelenses não judeus, né? De certa maneira, quer dizer, sempre houve, mas agora está mais latente, né? A única vez que houve alguma, tirando 47, 49, a única vez que houve alguma coisa parecida com isso foi em 2000. Mas mesmo assim, em 2000, as manifestações, que eram manifestações que se seguiam à intifada, né? As manifestações dos árabes judeus, dos árabes israelenses, eram manifestações mais contra as forças de segurança de dentro de Israel. O que está acontecendo agora, pela primeira vez, são manifestações contra a população judia. Tem elementos aqui que são elementos muito novos, inclusive de antissemitismo, Morris. Se você me pergunta se há uma percepção de hegemonia do antissemitismo dentro da população árabe e palestina, eu vou dizer que não. Assim, eu conheço bastante a população árabe e palestina para dizer que se eu uso a categoria de antissemitismo, eu estou cometendo exagero, né? Não há antissemitismo, e ao contrário, é uma população que desconhece essa coisa. Agora, nessa última rebelião, né, que não sei se é uma intifada, mas eu vejo elementos preocupantes de guerra civil, né, porque são cidadãos lutando uns com os outros, né, e ser cidadão, ser judeu já é parte da construção de ser inimigo, ser árabe já é parte da construção de ser inimigo, mas isso tudo começou, quer dizer, o primeiro elemento, né, de embate nas ruas de Jerusalém foi quando jovens árabes, a partir de um jogo de TikTok, de uma banda libanesa, essa sim, antissemita, né, a Wadi, o nome da banda, ela promoveu uma tarefa, que é que os árabes, em Ramadã, agredissem judeus em Jerusalém. E agrediram. E quem é judeu em Jerusalém? Presta atenção na categoria. Judeu em Jerusalém é quem parece judeu, porque na perspectiva do árabe, judeu é quem parece. Então, você tem meninos árabes espancando judeus religiosos. O que remonta na perspectiva judaica, pogroms, assim, é terrível o que isso mexe na cabeça do judeu ser espancado por parecer judeu, né? Depois tem queimas de sinagoga, em Lodz. Mas não teve um negócio de... Porque, pelo que eu estava escutando um podcast da Folha hoje, para me atualizar sobre o assunto, antes de conversar com você, e dizia ali que
o fato que desencadeou toda essa situação foi uma desapropriação, que uns chamam de despejo, outros simplesmente de expulsão, de algumas famílias palestinas em Jerusalém Oriental, né? Então, isso acontece há um ano, né? O que está acontecendo nessa história é que tem várias camadas, né? E essas camadas se constroem a partir de cada uma delas, mas a explosão se dá de repente, né? Então, isso que eu te contei é um dos elementos, né? Os elementos que produziram embate entre população civil e população civil. Porque o que acontece quando esses caras atacam judeus religiosos, um grupo de judeus religiosos fortalecido pelo governo Bibi Netanyahu, de extrema-direita, né? E aí eu acho que uma das importâncias desse conflito é começar a usar os nomes das coisas, um grupo de fascistas, né? Responde atacando árabes onde é que eles estejam. Então, olha só a loucura, né? Mas isso, quer dizer, o tensionamento começa antes, quando você tem a expulsão, despejo, como é que você quiser chamar, de famílias palestinas num bairro muito próximo da Cidade Velha, no bairro chamado Sheikh Zahar, que é o bairro que fica numa saidinha da rua principal da Cidade Velha. Estou falando aqui, sei lá, imagina a Paulista, uma daquelas travessas da Paulista. Sim. É um bairro importante, um bairro principal, não é uma ruazinha, onde você tem pessoas que vivem desde 49, que foram reconhecidas como refugiados em 56, que foram para lá porque perderam propriedades em Jerusalém Ocidental, chegaram até lá e, de repente, né, você tem uma mudança de status quo. O que significa isso? Grupos de extrema-direita começam a exigir que a propriedade que teria pertencido a grupos judaicos seja devolvida a grupos judaicos, né? Faz sentido, mas em torno disso você tem toda uma estrutura, que é uma estrutura de um Estado-nação, que produziu refugiados. Então, é mexer com fogo, né? Agora você veja, mexer com fogo, sabe? Esses caras foram expulsos de Jerusalém Ocidental, eles não podem voltar para Baca, não podem voltar, sei lá, para Derech Hebron, que fica de onde eles saíram, que é alguns quilômetros de lá. Mas podem exigir que as casas deles sejam retiradas, famílias que estão lá há 6, 7 gerações. É muito complicado, né? É muito complicado. Isso produziu. É um monte de coisa. Você tem isso, você tem isso que eu te contei, da briga na rua em Jerusalém, você tem o final de Ramadã, você tem a polícia israelense fazendo trapalhadas no final de Ramadã, você tem Yom Yerushalayim, que é o dia da unificação de Jerusalém com as bandeiras, você tem Eid el-Fitr, que é outra festa que faz, assim, um monte de coisa. Eu fico você tem o julgamento dessa coisa das famílias, né? Você tem Yom HaNakba, que é o dia que os palestinos lembram o que eles chamam de dia da catástrofe, em 47, em 14 de maio. Eu fico imaginando Bibi Netanyahu olhando para o armário dele, assim, ó, no calendário, sabe? Ah, não vai dar problema. Não vai ter problema nenhum. Eu posso fazer umas confusõezinhas aí, não vai dar problema. Assim, é um lugar onde é um dos lugares mais inflamáveis do mundo. É claro que Bibi Netanyahu sabia que ia dar problema. É claro que isso foi produzido, na melhor das hipóteses, a partir da ideia de que a não intervenção criaria condições positivas para a Bibi Netanyahu poder se manter no governo, né? Mas ele mexeu com coisas muito profundas. O que a gente está vendo hoje é o resultado disso. Você acha que porque é isso, né? Saiu um editorial do New York Times falando que quem sai reforçado é o Bibi Netanyahu e o Hamas, né? Tem uma valsa da morte dançada entre os dois há muito tempo, né? Entre Bibi Netanyahu e Hamas. Os dois se fortalecem quando é necessário e se atacam quando é importante para cada um deles. É importante entender isso, quer dizer, o Hamas é um grupo que estava no meio de uma crise econômica sem precedentes, uma crise política produzida também por conta da questão palestina estar abaixo nas prioridades, como nunca esteve nos últimos anos, estava depois da questão da Arábia Saudita, depois da questão do Irã, depois da questão dos acordos de paz, depois da questão do Iêmen, depois da questão do Marrocos, aí vinha Israel e Palestina, né? O que acontece, de repente, é que agora você tem estádio de futebol no Marrocos cantando Viva a Palestina, você tem manifestação em Paris cantando. Quem produziu isso foi o Hamas. E quem produziu condições para o Hamas produzir isso foi o Bibi. E agora, quem tem
capacidade de colocar as coisas de acordo com a vontade de cada um deles é Bibi e Hamas. São aliados. Isso é importante. Bibi e Hamas são aliados. Sempre foram. Agora, eu teria um pouco de desconfiança, um pouco de medo de colocar isso de maneira tão clara quanto eu estou colocando agora. Agora eu estou colocando de maneira muito clara. São aliados e o Hamas percebeu o que estava acontecendo e entrou no jogo para dançar a valsa com o Bibi. Então, embaixo de um monte de mortos civis produzidos pelos dois lados, você tem Bibi Netanyahu e o Hamas dançando a sua valsa da morte. Ô, Michel, voltando à primeira pergunta, porque Israel é uma democracia? É uma democracia. Eu considero que Israel seja uma democracia e, como toda democracia, precisa muito ser melhorada e tem que ser cuidada para que não deixe de ser uma democracia. Como é que foi essa história do Covid em Gaza? Como é que foi o Covid em Gaza? Porque Israel se livrou do Covid de alguma maneira, né? Foi o primeiro estado a se livrar. Eu sempre me perguntei, vinham muito poucas notícias sobre Gaza, né? Que é um lugar, é muito vizinho, é tipo São Bernardo, né? Daqui, sei lá. É tipo São Bernardo, mas você não pode entrar, né? Então. A pergunta não pode entrar mesmo, não entra, né? Diferente da Cisjordânia, que você tem colônias dentro, você pode entrar, né? Sim. 56% da população de Israel, de crianças até adultos, já foram vacinados, assim, a partir dos 16 anos de idade. É a maior operação do mundo contra o Covid. Na verdade, é a segunda maior operação. Acho que o Kuwait é a primeira, mas pode ser que esteja errado. É um país árabe, não sei se é o Kuwait ou Emirados Árabes. O que acontece, efetivamente, é que Bibi Netanyahu... E aqui é importante, né? Bibi Netanyahu percebe que é a hora de negociar com a Pfizer, você conhece essa história provavelmente. Sim. Avança fazendo uma negociação com a Pfizer, dando o nome e dando a ficha médica dos habitantes de Israel. A Pfizer utiliza aquilo como pesquisa, a vacinação consegue e ele se libera. E quando eu falo vacinação acontece, é dentro de Israel. Então, árabes e judeus se vacinam. Os árabes em Israel, você tem dois grupos que são menos abertos à vacinação em Israel. Os muçulmanos, os árabes, cristãos e muçulmanos, e os ultra-ortodoxos, cada um pelos seus motivos, né? A vacinação demora mais nesses dois grupos, mas acontece. E você tem dentro de Israel uma população... Os ultra-ortodoxos também, é só embaço, hein? Pelo amor de Deus. Só embaixo. Tá. Agora morreram de novo. Tá? Você viu, né? Caiu uma arquibancada agora no bairro ultra-ortodoxo. Bom, mas isso acaba acontecendo, quer dizer, eles são um pouco menos vacinados do que os grupos hegemônicos, mas são vacinados. E aí o que acontece? 1/3 dos médicos em Israel é árabe. Os médicos? Um pouco menos de 1/3, né? 20 e poucos por cento. 20 e muitos por cento. E 1/3 dos enfermeiros de Israel é árabe, 30 e poucos por cento, um pouco mais do que. É uma situação de que, por alguns motivos, né, você pode perguntar sobre a história dos judeus no mundo, a medicina é um dos lugares de ascensão social garantido para as populações de minoria. E os árabes são a população minoritária, que o ensino é importante, etc. O nível cultural dos árabes já é muito alto, inclusive comparado com o nível dos judeus em Israel. Né? E aí medicina, enfermagem e tal. Então, eles são parte do esforço de combate ao Covid, dentro de Israel, mesmo. E aí, Morris, é muito interessante porque o preconceito, a discriminação que sempre houve, né, desaparece durante o Covid, árabes e judeus lutando junto contra o Covid, etc. Mas, na Cisjordânia, não. Em Gaza, não. Por quê? Se o discurso e aqui é o ponto da ocupação, essa terra é minha, o mesmo discurso esse povo não é meu. Porque se Israel pega aquele território e mantém a população como cidadão dele, já deixa de ser maioria, os judeus deixam de ser maioria dentro do Estado judeu. Então, há que se entender que a ocupação é um discurso indefensável, porque ela tem um elemento aí, que é um elemento de diferenciação de cidadania. Você pega o cara, pega a terra e não pega o cara. Então, não havia nenhum sentido cobrar de Israel, né? Você tem lá
uma lei que diz que se a população sob ocupação precisa de remédio, você tem que dar, mas em termos formais, a maioria das cidades palestinas já não está mais sob ocupação, está na zona A. Né? Gaza não está mais sob ocupação em termos formais, então Israel não se viu responsável. E mais do que isso, os palestinos tinham medo de pedir vacina para Israel e essa vacina viu algum tipo de contaminação, porque as dimensões aí conspirativas estavam muito claras. Então, Gaza não foi vacinada. A Cisjordânia está sendo vacinada agora. Israel não deu para Gaza as vacinas. Assim, deu para o corpo médico de Gaza, mas estou falando como uma campanha de vacinação coletiva não aconteceu. E não Agora podia sim, acontecer. o palestino de Gaza que presta serviço em Israel, por exemplo. Esse foi vacinado. No final da fila. Mas são poucos os que prestam serviço em Israel de Gaza agora. Né? Os da Cisjordânia foram vacinados. E os árabes que não têm cidadania, mas são habitantes de Jerusalém, também foram vacinados. Entendi. Entendeu? Agora, se você quiser entender ocupação, entende o que está acontecendo. Quer dizer, ocupação é isso, é você não ver responsabilidade em vacinação. É você ter o desejo na terra do outro, mas não ter o desejo no outro. Eu acho que isso é a definição mais interessante. Verdade, a é questão muito da vacina. simbólico, muito simbólico mesmo. É indefensável a ocupação. Tá, agora sim, nesse embate, quando a gente vê os mísseis ali, os antimísseis, aquelas imagens, qual que é o teu olhar sobre isso? Sobre o embate em si mesmo? Eu escuto uma música de valsa, e aqueles mísseis caindo e protegendo cada míssil que cai, protegendo quem mandou seus mísseis. Né? Uma característica importante do Hamas é que, para o Hamas, não há população alvo em Israel. Toda a população é alvo. Né? Tem uma perspectiva aqui que mostra que o inimigo é quem está do outro lado da fronteira. Né? Então, ele joga para matar. Nenhum míssil do Hamas para Israel é míssil direcionado para um alvo militar. Todos os alvos são alvos legítimos. Tá? Israel, quando põe de volta aqueles mísseis, ele está correndo um risco muito grave. Ele tenta acertar pontos estratégicos, mas Gaza é uma das regiões do mundo com maior densidade demográfica. Então, o que eles chamam de danos colaterais, que na prática significa morte de civis, inclusive de crianças, acontece com muita frequência. Né? É uma tragédia dos dois lados, é uma tragédia terrível, em que quem se fortalece são aqueles que politicamente têm interesse em frear o processo de normalização da vida de palestinos com cidadania israelense em Israel. Tanto o Bibi Netanyahu quanto o Hamas. E como é que está assim, o apelo com o público, como é que é? Entre o povo palestino e entre o povo israelense? Nessas horas, o povo aí ganha apoio, né? O extremo ganha. Claro, né? Há 2 semanas atrás, a gente estava vivendo a véspera de uma mudança radicalíssima para bem, quer dizer, os palestinos eram vistos como legítimos. Você ia ter ministro árabe em Israel, você ia ter membro do governo árabe, você tinha uma direita liberal negociando com os árabes. A coisa caminhava para essa direção, para um país normal, né? Tem uma expressão no hino de Israel, que é o povo livre na sua terra, Am Hofesh Be'artzeinu. Isso estava acontecendo, né? Livre dessas maluquices. E aí, quando você sabe, né, que tem uma frase do Milor Fernandes que diz que a última guarida do canalha é o patriotismo, né? E aí o que acontece é isso, quer dizer, você começa a ter linchamento de judeus e de árabes em lugar. O que resta é o patriotismo, o que resta é o sentimento étnico, o que resta é a ideia de que não dá para viver normalmente aqui. E aí se fortalece os grupos de extrema. Hamas é extrema-direita. Ô Michel, e a reação global, em geral, a imagem de Israel sai pessimamente, né? Ela aparece pessimamente. Você acha que essa imagem ela é fiel à realidade do conflito? Esse retrato? Você sabe que uma vez me ensinaram
que essa pergunta nas comunicações sociais é menos importante, né? O que importa é a imagem, né? Aquela coisa que você não precisa ser santa, você tem que parecer santa, não é isso? Isso é um ponto importante. Assim, a imagem já está arruinada, não é? Quando aparece uma menina de 10 anos perguntando em inglês perfeito, o que vocês querem que eu faça? Reconstruir a minha casa? Eu só tenho 10 anos? Você transformar uma menina de 10 anos numa vítima de um conflito, de um confronto? Você transformar uma família de palestinos que foi assassinada por um míssil? A pergunta se isso é correto ou não, é uma pergunta que vem depois. O que fica para mim, né, imaginar uma família sendo apagada. Isso é importantíssimo. É claro que o compromisso do Hamas com vidas humanas é zero, com as vidas humanas de árabes, palestinos e com as vidas humanas de judeus. É zero. O jogo é acumular cadáveres do lado de lá e do lado de cá. Isso fortalece o Hamas, né? A pergunta é como evitar chegar a esse ponto. Quer dizer, bombardeios à população civil em Israel precisa de uma resposta. A resposta precisa ser essa, é outro debate. Eu não sei se precisa derrubar o prédio da AP e da Al Jazeera. Eu não sei se tinha maneira de evitar a morte dessa família de 10 pessoas, 8 crianças. Eu não sei, eu não entendo disso. Mas eu sei que isso é terrível, isso é trágico, né? A pergunta é como é que se chegou até aqui? Como é que Bibi Netanyahu, que está há 12 anos no governo, não é? Fico vendo a CPI, o Ernesto Araújo está falando dos erros como se ele não fosse o primeiro-ministro, não fosse o ministro das Relações Exteriores. Bibi Netanyahu não fez nada nesses últimos 10 anos, não criou alternativas ao Hamas, não fortaleceu os grupos, entre os grupos pragmáticos e os lunáticos, ele ficou com os lunáticos. Ele estava lá dando dinheiro para o Hamas se manter, não tentou avançar em nenhum acordo de paz com Abu Mazen segurando a onda dos atentados, não teve terrorismo quase nesses últimos 12 anos, teve pouco. Por que o Bibi Netanyahu resolveu congelar a ideia de administrar o conflito? É uma ideia que promove, em última instância, a explosão do conflito. Ninguém administra o conflito sem achar que o conflito não vai explodir em algum momento. Eu acho que é isso que aconteceu efetivamente. E essas fotografias que a gente vê, quer dizer, a minha humanidade está junta com a humanidade dos civis palestinos. E eu sou judeu, sou sionista, entendo que nesse jogo é um jogo de soma zero para o Hamas. Quanto mais cadáveres, mais ele ganha. Mas e daí? Entende? O que justifica o assassinato de tantos civis, de tantas mulheres, de tantas crianças? Como é que eu posso olhar de cabeça em pé? Eu estou defendendo os meus. Está. Mas precisava chegar nesse ponto? Você acha que o Bibi realmente foi o cara, ele conscientemente, você acha que ele perdeu a mão nessa história ou era isso que ele queria mesmo? Olha, ao contrário do presidente da República Federativa do Brasil, a gente tem no poder aqui uma pessoa cuja inteligência é muito questionada, não é? Um cara que tem percepções de mundo infantis. Isso não é o Bibi Netanyahu. O Bibi Netanyahu é uma das pessoas mais inteligentes e cultas no poder no mundo hoje. É um negócio assim meio impressionante, tá? Bibi Netanyahu é filho do Ben-Zion Netanyahu, que é um dos maiores historiadores medievalistas de Israel. É irmão de um herói de Israel, é de uma família de revisionistas sionistas, foi criado numa família que conhece a história de Israel como ninguém, avançou em vários momentos da vida mostrando conhecer também as demandas palestinas, ou seja, não é um débil mental, tá? Não sendo débil mental, olhando para essa confluência de datas que, se não me engano, aconteceu uma vez há 100 anos atrás, não é? Datas do calendário judaico, islâmico e gregoriano, tendo em torno, Jerusalém em torno deles, quer dizer, é difícil entender que Bibi Netanyahu, cuja única alternativa é ficar no poder, porque a outra alternativa é ser preso, ele corre risco de ser preso, não tenha apostado nisso. Eu acho que ele apostou nisso, sim. Eu aposto na inteligência do Bibi Netanyahu, e não na sua burrice. A pergunta é se ele tinha noção de que tanta coisa ia acontecer. Aí pode ser que ele tenha perdido a mão, né? Porque a gente, eu não sei se eu posso dizer que a gente já está em guerra civil em Israel, mas tem condições concretas para se discutir guerra civil em Israel. Eu não sei se Bibi sabia que chegaríamos a isso, mas que ele foi bastante importante, mais do que isso. O estouro que aconteceu é projeto de Bibi Netanyahu.
Preso por corrupção, né? Se ele for, né? Ele pode ser, sim. Ele está tendo um julgamento. Em paralelo a isso tudo, as pessoas estão fazendo depoimentos sobre a intervenção de Bibi Netanyahu na mídia, em troca de financiamento, né? E a situação dele legal não é boa, é pior do que era no início, né? Então, assim, eu estou vendo aqui, a gente está conversando, tem uma manifestação em Israel contra esquerdistas traidores. Assim, os árabes e os judeus já estão em confronto. A gente pode ver um confronto entre esquerda e direita nas ruas de Israel também. Não sei se ele tinha noção disso. Desconfio que tivesse, mas eu não posso confirmar. Agora, que ele sabia que se ele largasse um pouco o guidão dessa bicicleta, a bicicleta ia cair na ladeira, ele estava na ladeira. Agora, caras como a gente, quer dizer assim, progressistas não tem vez nesse conflito? Não tem, né? Já faz tempo que não tem, né? No conflito, não. Que assassinaram o ex-primeiro-ministro, né? O Rabin. Então, no conflito, não, mas na solução do conflito é só a gente que tem jeito. Quer dizer, e te digo mais, tá? Os Carranes e os Danas, né? Eu também sou um judeu de origem árabe. Quer dizer, o árabe, para mim, não é meu inimigo. A língua árabe, para mim, é uma língua que eu conheço desde moleque. Quer dizer, a ideia de que o árabe é um inimigo mortal, ela é uma ideia estrangeira para os judeus de origem árabe, né? Quer dizer, os judeus progressistas de origem árabe são fundamentais, estão sendo fundamentais. Hoje eu vi uma entrevista com Barak Cohen, um judeu de origem marroquina em Haifa, dizendo, olha, manifestações dos árabes por igualdade é a vitória do sionismo, porque eles querem ter igualdade aqui em Israel, não fora de Israel. Agora, a percepção da direita de que os árabes são inimigos é uma percepção anti-sionista. Eu acho que esse é o ponto, esse é o ponto. Morris. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? O sionismo foi sequestrado pela extrema-direita, e essa perspectiva é fortalecida pelos anti-sionistas não judeus e pelos, o que eu vou chamar agora de anti-sionistas de extrema-direita. Porque esses caras imaginam estar vivendo numa Disneylândia onde o Velho Oeste é a regra. São anti-sionistas. Sionistas somos nós. Quem quer normalização do Estado, quem quer dar cidadania plena para os palestinos que vivem dentro de Israel, quem acredita que eles têm direito nacional e cultural, somos nós. Isso é sionismo. O que acontece é que nos últimos anos nós nos preocupamos menos em disputar com esses caras. Eu acho que o momento agora é disputar com esses caras. Está acontecendo nas ruas, está havendo muita manifestação da esquerda dizendo árabes e judeus se negam a ser inimigos. Está havendo muito mais do que se imaginava que ia haver. Eu acho que a saída só está conosco. Porque você sabe que os 2 últimos reinos de Israel não viveram mais do que 73 anos. E a gente está chegando ao 73º ano agora. É muito simbólico. E quem produziu a derrota dos reinos anteriores de Israel não foram os grupos externos. Foi a corrupção e o ódio gratuito. Eu acho que o momento agora nosso é resgatar o humanismo dentro do sionismo e dizer, sionistas somos nós, vocês são outra coisa. Acho que essa é a gramática que pode tirar a gente dessa lama. Obrigado, Michel. Me sinto analisado. Cara, porra. Não é isso, eu estava precisando ouvir esse olhar assim. Entender que foi sequestrado o sionismo pela extrema-direita, acho que é a chave da história, realmente. Tem uma coisa que sempre... Porque eu também sou judeu de origem árabe, né? É por isso que eu falei, pelo teu nome. Somos judeus de origem árabe. A coisa do bem-estar social em Israel, que é tão bonitamente conquistada, né? Mas, assim, realmente, se você pensa que poucos quilômetros de lá tem um lugar com uma das maiores densidades populacionais do mundo, e um caos, é um caos, Gaza é um caos, né? Muito mais que a Cisjordânia. É confuso mesmo você entender os parâmetros de uma democracia que foi um pouco construída às custas dessa exclusão. É muito difícil mesmo, né? Claro, mas todas as democracias têm suas vítimas, né? Aqui no Brasil, você não pode dizer que a população de afrodescendentes não foi vítima de uma construção
pseudo-democrática e que agora, né, nos últimos 20 anos, tentou-se resgatar essas vítimas e o resultado é isso. Quer dizer, não dá para entender o bolsonarismo sem entender que algumas pessoas se acharam aviltadas por estarem dando direito aos negros. Né? Em Israel também, já você tem vítimas produzidas pela democracia, mas tem saída no Morris. Quando a gente fala em reconciliação, ressarcimento e reconhecimento, total. Isso é possível dentro de Israel. Sim. Reconhecer a Nakba não me faz acabar com Israel. Né? Reconhecer que tem pessoas que foram vítimas da minha felicidade. Você conhece aquela música do Chico Buarque, na verdade, é a música daquele cantor cubano? Sou feliz, sou nombre feliz e quero que me perdonem por este dia los muertos de mi felicidade. Gente, é básico. Vamos falar sobre os mortos da nossa felicidade? Não é? Você veio da onde, a sua família? Beirute. Beirute, a minha também. Não veio porque quiseram, veio porque foram levados a sair. Né? Vem em 54, que estava começando uma guerra civil. Ou seja, não tinha alternativa. Mas não ter alternativa não significa que a gente não produziu vítimas. E produzir vítimas não significa que a gente não é legítimo. A gente tem que reconhecer essas vítimas, passar por um processo de resgate da memória, reconhecimento, ressarcimento, sob o risco da gente não ser legítimo. Porque se a gente não reconhece as nossas vítimas, a gente não é legítimo. Perfeito. Perfeito. A anistia, a lei da anistia foi um pouco isso, né, aqui no Brasil. A lei da anistia foi um pouco isso. Não reconhecimento, né? Não... E aí, o que está acontecendo agora, Morris? As pessoas que não foram vítimas da justiça de transição, porque no Brasil não houve justiça de transição, estão dando vivas aos torturadores. Exato. Na Argentina, isso não existe. Não. No Brasil, ou seja, o Brasil e Israel caminham em lugares eventualmente parecidos. Só que Israel sequer olha para isso. Diz assim, ó, não teve Nakba. Como não teve Nakba? Essas pessoas que estão morando em Sheikh Zahar moravam onde? Pergunta a elas. Exato. Agora, você já foi para Beirute? Se você foi para Beirute, você vai conhecer o lugar da tua família que está lá. Essa ideia te é uma ideia familiar. O judeu da Polônia não tem essa familiaridade. Não tem. Polônia, todo mundo é antissemita. Beirute, não. Então, sempre foi uma Isso questão. é fundamental. Sim, sim. Por isso que eu acho que os judeus Mizrahim são fundamentais na construção do diálogo e do reconhecimento. Mas se a gente entende a nossa história em Beirute, a gente entende a história dos palestinos. É isso. Super. Essa é a chave. Nem todo mundo é de Varsóvia. Mas eles são maioria, né, os ashkenazitas em Israel? Não, são minoria. São minoria? Eles são mais proeminentes, então, né? São mais proeminentes. E se você faz uma brincadeira que não faz muito sentido, mas a brincadeira que dá para fazer, e calcula o número de população de origem árabe em Israel, contando com os palestinos e os judeus árabes, vai dar 70%. Eu acho que esse é o jogo que a gente tem que fazer. E hoje, quando árabe judeu tem quanto? Desculpa, árabe não judeu em Israel são quanto? 20%, 21%. 21%. Uma puta população, não é pouca coisa. Não. 1 em cada 4 habitantes de Israel é árabe. E guarda a memória da expulsão. E a bomba demográfica, como é que está dos territórios? Não tá. Dos territórios está aumentando. Hoje, acho que em 2021, chegou entre o Mar e o Jordão a maioria a ser palestina. É? Então, se os palestinos resolverem exigir cidadania israelense, o Estado de Israel deixa de existir enquanto Estado judeu. É isso. A gente está no limite muito... Se a gente não toma decisões progressistas muito claras, Israel desaparece. É isso. A gente está numa situação muito dramática. O que está acontecendo hoje em Israel é muito dramático.